Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema codependência dos pais. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. O que seria essa codependência dos pais, Bia? A codependência é igual uma dependência, só que tem que de um movimento que não se espera. Por exemplo, os filhos serem dependentes dos pais é muito mais comum. Pais serem dependentes dos filhos é menos comum no sentido de dependência financeira. Mas aí o que está falando, a codependência dos pais, é quando os pais têm dependência da convivência e de tomar conta da vida dos filhos. Interessante isso porque num passado um pouco distante que eu falo 30, 40 anos atrás, isso não era muito comum. Né? A não ser em questões culturais. Por exemplo, existem certas culturas, a cultura judaica tem uma tendência maior dessa dependência e codependência, dependência dos filhos pelos pais e dos pais pelos filhos. A cultura portuguesa também tem isso, dos pais terem muito essa coisa de querer controlar com quem o filho vai casar, com quem o filho sai. Isso tem uma coisa muito cultural. Mas de uma maneira geral, por exemplo, a sociedade americana, isso era muito raro. Nem sabiam com quem o filho casava, só ia conhecer... É verdade, eles têm uma cultura, né? Sim, não conhecia, não tem esse negócio de noivar, conhecer a família. Em geral, Conhece nos Estados no Unidos... dia do evento. Ou depois. Eu já tive pacientes que foram morar nos Estados Unidos, se casaram lá e foram conhecer os sogros um ano depois, numa festa de ação de graças, que é onde se reúne a família. Então, assim, é muito cultural. Mas o que eu tenho observado ultimamente é que, com essa coisa da adolescência estendida, dos filhos ficando muito mais tempo na casa dos pais, essa dependência dos pais começou a ficar maior dos filhos. É como se, de alguma maneira, porque antigamente as pessoas se formavam, iam à luta, né, batalhar suas coisas e voltavam para casa com suas famílias no Natal, mas não essa coisa de morar com pai e mãe. Hoje, em geral, classe média alta e até a classe mais pobre tem essa coisa de leva a namorada para dentro de casa, ninguém mais vai ao motel, já transa dentro de casa. Eu prefiro que meu filho fique dentro de casa. Faça exatamente, tudo aqui dentro de casa, porque eu tô de olho. Eu tô de olho. Mas isso é uma ilusão, porque você também está deixando de ter um adulto que tem que ser independente. Se desenvolver, né? Aí o que acontece? Aqueles pais que estão ali com os filhos que não saem de casa começam a conviver mais com o namorado, com a namorada, e aí começam a organizar a vida deles em função daquelas pessoas. O que era para acontecer normalmente é os filhos vão embora, os pais começam a ter a vida mais livre, no sentido de geralmente vão fazer coisas, vão praticar esportes que não praticavam, vão ter uma maior disponibilidade de dinheiro que não tinha, quando tinha que pagar colégio, cursos, isso tudo. Então era a hora que essa terceira idade vinha com um gosto de liberdade, né? O que não está acontecendo hoje. Os pais estão muito assim em função da vida dos filhos, de tomar conta dos filhos. E isso, não sei, mas me parece uma coisa ruim. Porque é como se esse momento que a gente amadurece lá para os 50, 60 anos, que é uma hora para a gente já estar liberto dos filhos e estar mais na nossa busca mais espiritual, numa busca mais transcendente, essa vida está sendo preenchida por essa coisa de tomar conta da vida do filho, da namorada do filho, dos netos, né? Então está se invertendo uma coisa. E a codependência é tão grave quanto a dependência. Né? Essa coisa de uma avó que chega e fala assim, olha, eu adoro meu neto, mas eu não quero ser responsável por ele. Hoje, se uma avó falar isso, as pessoas já julgam que a avó é uma desalmada. Desprendida. Exatamente. Quando, na realidade, aquela mulher que batalhou a vida inteira, criou o filho, e agora está querendo fazer o seu pilates, está querendo fazer viagem, está querendo estudar uma terceira língua, por exemplo, ou uma segunda língua, ela é vista como uma pessoa egoísta. E não é. É um direito que essa pessoa tem, né? Porque uma pessoa, um casal jovem que vai ter um filho, ele tem que arcar com a responsabilidade de ter um filho, né? E isso não vai acontecendo. Eu acho que a codependência dos pais é uma coisa que acaba infantilizando os filhos, né? E isso, uma dependência dos filhos é maior e a codependência é maior.
e que eu não vejo com bons olhos. Eu vejo pessoas que estão nessa coisa de ter dependência dos pais e os pais de dependência deles, são pessoas que têm muito formação técnica hoje, né? Eles acabam uma faculdade, fazem mestrado, fazem doutorado, e ao mesmo tempo eles têm uma insegurança na vida real, no mercado de trabalho, porque falta a eles experiência. Experiência de vida é isso de você batalhar a sua vida, é isso de você buscar os seus objetivos, buscar os seus propósitos. E isso precisa um afastamento de pais e filhos para que o filho construa de fato a sua história de vida. Então, eu acho que tem uma infantilização dentro desse processo. Acho que é um processo geral, acho que é um processo até mais global, porque as pessoas jovens não querem sair de casa porque não querem abrir mão de conforto, de carro, de uma opção de coisas. De responsabilidade. De responsabilidade. Mas que quando ele acabar tendo isso, ele vai ter a responsabilidade como uma coisa chata, como uma coisa limitante. E responsabilidade é um mérito de quem amadureceu, né? É para ser um prêmio. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas contas. Isso é um prêmio para mim. Eu estou dando certo como adulto. Então eu acho que a gente tem que rever isso, porque culturalmente está essa coisa, os pais vão cuidar dos netos, depois vão esperar os bisnetos, que as pessoas estão vivendo mais, mas não acho isso legal. Tudo tem seu tempo e tudo tem sua responsabilidade. Você veio falando isso, eu lembrei de um amigo na adolescência, assim, adolescência já quase, né, 18 anos, ele começou a namorar uma menina e a menina veio de fora, morava com uma tia, então a família do menino agregou a garota. Só que aí ele chegou um dia e falou assim, amigo, eu já não gosto mais dela. Mas quando eu fui conversar isso com minha mãe, pelo amor de Deus, não pode tirar mais ela daqui de dentro de casa. Exatamente. E aí você foi contando, eu lembrei dele e falou, agora eu vou ter que viver com ela. Mas isso é essa permissividade, quer dizer, eu posso tudo, o jovem pode tudo, dentro da casa dos pais, que não é a casa dele. E aí cria essa situação. Eu já vi casais que se separam de namorados e a sogra fala, olha, meu filho não quer nada com você, mas você é minha filha, eu tenho você como uma filha, você vai ficar, ou então vou te ver sempre. Aí o filho começa a namorar outra mulher e aí fica aquela situação de saia justa. Então assim, quem casa quer casa, quem cresce tem que amadurecer, tem que ir à luta, tem que batalhar. Quem se forma tem que trabalhar e tem que enfrentar. É que nem, por exemplo, eu acho bonita a coisa da águia, eu tenho uma admiração pelo bicho águia enorme. E a águia, ela joga seu filhote quando ele está numa idade pronto para voar. Ou ele vai voar, ele vai morrer. Né? É a lei da vida, ele nasceu para aquilo. Aí você vai dizer assim, se ele tiver algum problema, talvez, mas assim, mesmo com problema, nós humanos podemos fazer o quê? Aí sim, eu tenho um filho com problema, eu vou montar uma estrutura que ele vai ser meu dependente. Mas eu não vejo a maioria acontecer isso. Pelo contrário, eu vejo os que realmente precisam da tutela dos pais porque tem algum problema, ou filhos autistas, e às vezes os pais não querem. E ao mesmo tempo, aqueles que têm que ir à luta, têm que crescer, têm que amadurecer, eu vejo os pais querendo que fiquem. Então eu acho que é hora de rever, porque assim, educar o filho para a vida é tarefa de qualquer pai. É o sentido de ser pai ou de ser mãe. Obrigado, Nada, Bia. meu querido. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.